Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Então hoje a gente vai começar, como eu comentei na segunda-feira, a gente vai falar sobre derivadas. Então hoje é mais uma aula importantíssima. Nós finalizamos a parte de limite, agora a gente vai para derivadas. A gente vai ficar um bom tempo em derivadas, porque tem muita coisa prática para derivada. E depois, acho que daqui a umas 2, 3 semanas mais ou menos, né, já está lá no cronograma, a gente vai começar a falar sobre integral. Para falar de derivada, eu queria começar hoje não no quadro, mas no GeoGebra. Então, eu trouxe aqui para vocês no GeoGebra uma função que vocês já estão muito acostumados já, um gráfico, que é o gráfico do paraboloide. Tá? Então, isso aqui você já está cansado de ver aqui no curso. Essa função aqui, essa daqui, ó, x² mais y², você já sabe fazer para ela as curvas de nível, você já sabe fazer a interseção nos planos, você já sabe fazer o gráfico dela, então a gente já fez isso daqui. Tá, só que agora o que eu queria chamar a atenção de vocês? A gente vai começar a ver derivadas, e a pergunta que fica é, como é que eu vou definir uma derivada por uma função de n variáveis, em particular por uma função de 2 variáveis? E, na verdade, o conceito, a ideia, ela não é difícil, é uma ideia simples, na verdade, né, que os matemáticos pensaram. Então, olha só, primeiro, gente, quero olhar aqui para esse paraboloide, e vocês já sabem que uma das etapas para você desenhar o paraboloide é você fazer a interseção do gráfico com o plano. Então, a gente fazia a interseção com 2 planos, o plano XZ e o plano YZ. Vocês lembram disso? Lembram, né? Beleza. O que seria a interseção, por exemplo, com o plano XZ? Nesse caso, nós considerávamos o quê? O y igual a 0. Tudo bem? O que seria a interseção com o plano YZ? Era o plano onde o x era igual a 0. E aí, dependendo da interseção que você obtinha, você tinha um gráfico que a gente fazia. Então, o gráfico no plano XZ ficou um gráfico assim. O gráfico no plano YZ ficou um gráfico assim. Ah, pessoal, não lembro. Calma. Então, ó, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho esse paraboloide. E aí, eu vou considerar a interseção desse paraboloide no plano YZ. Ou seja, eu vou considerar que o meu x igual a 0. Gente, a equação x igual a 0 nada mais é do que um plano. Esse plano bem aqui, ó. Esse plano em vermelho que vocês estão vendo aqui, que é o plano YZ, também eu posso caracterizar ele como sendo o plano x igual a 0. Então, quando eu faço a interseção do meu gráfico com o plano YZ, eu estou fazendo a interseção deste paraboloide com este plano vermelho. Você já deve lembrar, mas quando eu faço a interseção, nesse caso aqui, fica uma interseção assim, ó. Né? Essa linha aqui de preto que vocês estão vendo, ó. Ó, vou até tirar o plano e o paraboloide. Tá? Então, ó, no plano YZ, aquele meu gráfico, ele se resume a essa parábola. Sim ou não? Sim, né? Ok. Então, ao invés de eu ter o meu paraboloide inteiro, eu tenho apenas essa parábola. Vocês concordam comigo que essa parábola aqui nada mais é do que uma função do cálculo 1, já que é uma função que só depende de uma variável, né? Porque quando você zera o x desaparece, da minha função. E aí o meu z, ele fica apenas em função de y. Ou seja, o meu z, ele fica em função de uma única variável. Quando você tem uma função que depende de uma única variável, o gráfico dela é algo assim, como vocês estão vendo aí. É uma parábola. E se eu pedisse para você calcular a derivada por uma função cujo gráfico é essa parábola, você ia saber fazer? Sim ou não? Saberia, né? No caso, essa parábola aí, qual seria o gráfico dela? Não seria z igual a y ao quadrado? Qual é a derivada de y ao quadrado? 2y. Então, vocês saberiam fazer. Então, note, o que eu quero dizer com vocês? O que eu quero dizer para vocês? Que toda vez que uma variável está fixa, nesse caso aqui, meu x igual a 0,
a minha função ela passa a depender de uma única variável. E nesse caso, quando a minha função depende de uma única variável, você sabe calcular a derivada. Aí eu vou para o quadro agora, só para a gente ver isso em termos de cálculo. Mas ainda, eu estou falando desse exemplo ainda, tá, gente? Então, olha só. Isso aqui eu já comecei a falar sobre derivadas parciais. Aí o exemplo que eu dei para vocês foi esse daqui, do paraboloide. F de xy igual a x² mais y². Aí o que foi que eu fiz? Eu fixei o x igual a zero. Então peguei e fixei x igual a zero. Quando eu fixei o x igual a zero, essa minha função ela ficou assim, ó, ela ficou f de 0, y. Ficou uma função só y². Ou seja, quando eu fixei o meu x, o meu f, ele passou a depender somente de y. Ora, mas isso daqui, eu poderia dizer que era uma função g que só depende de y, que é y². E nesse caso, eu sei calcular a derivada. Eu aplico as regras de derivação para esse caso aqui, e eu saberia dizer que a derivada de g seria 2 vezes y. Tudo bem? Só que nesse caso, eu fixei o x igual a zero. Mas eu poderia fixar x para qualquer valor. Eu poderia fixar x igual a 1, x igual a 2, x igual a menos 1. O raciocínio ia ser o mesmo. Ó. Por exemplo, se eu fixasse x, ao invés de eu fixar ele para 0, se eu fixasse x para 1, como é que ia ficar a minha função? O meu f ia ficar f de 1 e y, que seria 1², que é 1, mais y². Da mesma forma, eu também poderia definir isso aqui como sendo uma função g, que só depende de y, porque aqui não aparece mais o x. Vou até chamar isso aqui de g1. Essa aqui vai ser g2. E da mesma forma, eu ia conseguir derivar a minha função g. Que nesse caso, ainda daria 2y. Professor, mas eu posso fixar o x para outro valor sem ser zero? Posso. X igual a 1 também seria um plano. Um plano paralelo ao plano xy. Ou melhor, ao plano xz. Ou melhor, yz. Vamos voltar aqui para o GeoGebra. Tá aqui, ó. Vamos voltar aqui para a minha figura. Eu tenho aqui nosso paraboloide. E aqui eu tenho x igual a zero. X igual a zero é exatamente o plano YZ. Mas eu poderia fixar o x na variável 1, por exemplo. Está aqui, ó. Olha aqui a variável 1. Então, ainda é um plano paralelo ao plano YZ. E o x ainda está fixo. Só que o x está fixo em 1. Eu poderia fixar o x em 2. Poderia fixar o x em menos 1, menos 1,5, menos 2. Enfim, então você está percebendo que eu posso fixar o meu x em qualquer constante que eu quiser. E toda vez que eu fixar o x em qualquer constante, esse plano intercedendo esse paraboloide, ele vai me dar uma figura, um gráfico, um traço que me lembra um gráfico do cálculo 1. Tudo bem? Então, agora vou voltar para o quadro. Então, em termos gerais, olha só. Em termos gerais, eu posso simplesmente fixar o meu x, como sendo uma constante que eu vou chamar de x0. Mas lembra, isso aqui é fixo, tá, gente? É um número. Pode ser 1, 2, 10, 1000, tanto faz. Quando eu faço isso, a minha função, que era f de xy, vai ficar f de x0, y. Nesse caso, o que eu quero dizer com isso? Que o meu x é fixo em x0, que nem eu estava fazendo aqui para x igual a 0, x igual a 1, e o meu y, ele é o único que está variando. Quando eu fixo o meu x, então esta função aqui, ela vira uma função g que só depende de y. Nesse caso aqui, eu sei derivar uma função que só depende de uma única variável. Eu sei até a definição dela, porque como é a definição de uma derivada? É o limite.
Então, por exemplo, se eu quisesse derivar essa minha função g, calcular a derivada dela em um ponto específico, y0, isso aqui é um limite. Que limite é esse? Limite quando h tende a zero de g y0 mais h menos g de y0 dividido por h. Não é isso que é a derivada, gente? Toda derivada é um limite, né? Beleza. Só que quem é o meu g mesmo? Meu g é f. A minha função g é a minha função f com x fixo. Então, eu vou substituir no lugar do g, eu vou colocar minha função f. Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar limite. Aqui, f com x fixo. E o meu y é y0 mais h. Menos, aqui, g de y0 é a minha f com x fixo. E o y é o y0. Dividido por h, quando h tende a zero. Tudo bem? Então, perceba que eu consegui definir um tipo de derivada para minha função f de duas variáveis. A gente vai dizer, professor, mas o senhor roubou, porque o senhor fixou uma variável, então ficou fácil, porque aí virou uma função do cálculo 1. Tudo bem, mas ainda assim, isso é uma definição plausível e muito importante, porque é justamente isso daqui que nós vamos chamar de derivada parcial, ou seja, você está derivando parcialmente uma função. Por que parcialmente? Porque quando você deriva parcialmente uma função, apenas uma variável está variando e as outras variáveis estão paradas, estão fixas. Então, isso é uma derivada parcial. Então, por enquanto, para a gente, derivada parcial é calcular um limite desse tipo aqui, com apenas uma letra variando e as outras fixas. Só que eu vou dar um nome, uma notação especial para isso, né? Eu não vou chamar assim. Toda vez que eu quero me referir a esse limite aqui, eu vou colocar assim, ó, isso daqui vai ser igual. Aí eu vou colocar esse símbolo aqui, que é o DROM, que na verdade isso aqui a gente está imitando a notação de Leibniz, né, para derivada, que é, ao invés de eu colocar assim, ó, df dx ou df dy, eu vou colocar assim, DROM df, DROM dy, porque é o meu y que está variando aqui, o meu x está fixo. Então isso é a derivada de f em relação a y no ponto x0, y0. Deu para entender, gente? Então, isso aqui é a nossa derivada parcial. Agora, claro, nesse caso aqui, eu fixei o meu x. E aí eu calculei a derivada em relação a y. Poderia derivar o y e calcular a derivada em relação a x. É isso que eu vou fazer agora. Então, ó, fixando y igual a y0, o que eu vou ter? Eu vou ter f de x, y0. Agora o meu y que é fixo. Se meu y é fixo, então essa função aqui agora, ela só depende de x. Então eu vou chamar ela de hx. Eu sei derivar uma função que só depende de x. A derivada dessa função aqui em um ponto específico vai ser o limite de h x0 mais h menos h x0 dividido por h, aqui minúsculo e maiúsculo, né? Quando h tende a zero. Só que quem é esse h? É o meu f. Então eu vou substituir por f. Então vai ficar assim, limite, aí no lugar do h vai ficar f de x0 mais h y0, o y está fixo, menos f de x0 y0 dividido por h, quando h tende a zero. Então, perceba, esse limite aqui é muito parecido com esse daqui. A diferença deles está bem aqui, ó, bem aqui, nesse primeiro termo, porque o resto é a mesma coisa, se você reparar. A diferença está aqui. E qual a diferença do primeiro termo daqui para o de lá? É que nesse caso aqui, ó, onde é que está o meu acréscimo? O meu acréscimo está na segunda coordenada. O meu acréscimo ele está aqui junto com o y, ou seja, o meu y está variando. Lá no segundo caso,
o meu acréscimo h, ele está aqui na primeira coordenada. Então, nesse caso, é o x que está variando e o meu y está parado. Aí lá, o x que está parado, o y está variando. E isso daqui, eu vou dar um nome especial. Vou chamar de dρ df, dρ dx. Ou seja, isso aqui vai ser a nossa derivada parcial, só que agora em relação a x. Ah, professor, quer dizer que calcular a derivada vai ser calcular o limite? Sim, a priori sim. Mas isso não é surpresa, porque no cálculo 1 também era assim. Logo quando vocês estavam aprendendo derivada, sempre tinha aquelas questões assim, calcule a derivada pela definição. Vocês lembram disso, né? E aí, calcular a derivada pela definição, o que que era? Calcular um limite, que é isso aqui. Que era um quociente de Newton, só que com o denominador indo para zero. Então, ó, em cálculo 2, não mudou, mas lembrando, nessa definição de derivada parcial, nós fixamos a variável e apenas uma das incógnitas, um x ou y, ele está variando. Tá? As outras estão fixas. Então, essa é a ideia da derivada parcial. Graficamente, geometricamente, não esqueçam, você tem um gráfico da sua função, você quer calcular a derivada parcial para um x fixo ou para um y fixo, é como se você estivesse fazendo uma interseção do gráfico com um plano. Quando você faz a interseção, isso te dá uma figura do cálculo 1, um gráfico do cálculo 1, e aí você consegue calcular a derivada daquela figura. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Então, vamos começar. Aí eu vou passar para o slide agora, a gente vai de novo rever algumas definições, a gente vai começar a calcular derivadas parciais. Mas basicamente é isso. Então, já dei para vocês uma ideia geométrica e também uma ideia de limites, do que é a derivada parcial. Então, vamos agora para os nossos slides. Nós estamos na aula 13 de derivadas parciais. Bom, primeiro eu quero começar falando mais algumas definições aqui de derivada parcial. Depois a gente vai falar sobre uma interpretação geométrica. E, por último, se der tempo, nós vamos falar sobre o gradiente. Então, vamos lá. Então, primeiro, né, como eu já falei, imagina que você tem uma função de duas variáveis. E aí, nesse caso, você faz a interseção dela com o plano y igual a b. Imagina que você tem essa função aqui, ó. Essa função é a função da energia cinética. Quando você vai calcular a energia cinética de um corpo, ela depende da massa e depende da velocidade. Então, a energia cinética é mv² sobre 2. Se você reparar, claro que normalmente lá no ensino médio, a massa geralmente é constante. Então, a energia cinética vira uma função de uma única variável. Mas a energia cinética, a rigor, ela é uma função que depende de duas variáveis. Da variável massa e da variável velocidade. Então, ela teria um gráfico no cálculo 2. O gráfico dela seria esse daqui. Aqui eu estou considerando que a massa é maior ou igual que zero, tá? E a velocidade também. Esse aqui é o módulo da velocidade. Nesse caso, se eu fixo uma das variáveis, por exemplo, se eu fixo a minha variável v, olha só, se eu fixo a minha variável v, esse meu v² vai virar uma constante, e aí a minha função vai ficar uma constante vezes m. Ora, uma constante vezes m é uma função linear, é uma reta. Então, se eu fixo a minha variável v, ou seja, se eu passo um plano aqui, ó, cortando o meu gráfico, fixando a variável v, o que sobra é um gráfico de uma reta. Essa reta bem aqui. Agora, se eu pegasse a minha função e fixasse a minha massa, eu ia cortar com um plano paralelo, no caso, ao meu eixo da massa. E se eu fixo a massa, vai ficar uma constante vezes v². Aí já não vai ser uma reta, vai ser o quê? Vai ser uma parábola. Então, ó, se eu fixo a variável velocidade, eu fico com uma reta. Agora, está aqui a reta. Agora, se eu fixar a outra variável, eu vou ficar aqui, ó, com um pedaço de parábola. Tá? Nos dois casos, eu caio numa função do cálculo 1. Nos dois casos, eu vou ter uma derivada. Só que perceba que, nesse caso, a derivada, que é a taxa de variação instantânea, ela é diferente, né? Porque, para uma, a derivada seria a derivada de uma função linear. Para outra, de uma função quadrática. Então, nem sempre as derivadas parciais elas vão coincidir, elas vão ser iguais. Elas podem ser completamente diferentes. A figura delas, o gráfico delas, o valor delas. Mas, pelo menos, a ideia é essa, né? Então, uma vez que a e b são constantes, a gente vai considerar agora uma função, ou seja, olha, o meu y, ele é fixo em b.
Então, essa função só depende de g. Aí, isso aqui é o que eu já fiz no quadro, né? Então, se g é derivável, eu consigo calcular a derivada dele, que seria esse limite, que seria agora esse limite aqui, chamando g de f. Isso daqui, gente, é o que nós vamos chamar de derivada parcial em relação a x. Então, tudo isso aqui eu já comentei com vocês no quadro. Então, calcular a derivada parcial de f em relação a x, por enquanto, significa calcular esse limite aqui. Esse limite aqui que vocês estão vendo. Da mesma forma, calcular a derivada parcial de f em relação a y significaria calcular este limite aqui. Então, vamos calcular. Trouxe aqui dois exercícios. A gente vai resolver de duas formas diferentes esses exercícios. E depois a gente vai ver como calcular a derivada de forma geral. Então, primeiro exercício, eu tenho a função f de xy igual a x² mais 2y. E o ponto onde eu quero calcular a derivada é o ponto 2, 3. Ok, ele pede derivadas parciais. Se a minha função ela tem duas variáveis, x e y, então ela tem duas derivadas parciais. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. No caso da derivada parcial em relação a x, derivada de f em relação a x, no ponto 2, 3. Como é que seria isso? Isso é o limite quando h tende a zero de f. Olha só, se é derivada em relação a x, então é o x que está variando. É o x que está tendo um acréscimo. Então vai ficar 2 mais h. Aí o y, ele está parado em 3. Então aqui, 3. Aí menos f, calculado nesse ponto, dividido por h. Lembrando que eu sei quem é f, então vou usar esses valores que estão aí. Então vai ficar limite, no lugar do x, eu vou colocar 2 mais h. Então vai ficar 2 mais h ao quadrado. Mais 2 vezes y, mais 2 vezes y. O y é 3. Pronto, então calculei isso daqui. Aí menos, agora eu vou calcular isso daqui. No lugar do x eu vou colocar só o 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Aí menos 2 vezes y, que é 3. Dividido por h. Bom, daqui eu já posso cortar, né? 2 vezes 3 com menos 2 vezes 3. E agora eu vou desenvolver isso daqui. Então isso aqui vai ser limite, o quadrado do primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4h, mais o quadrado do segundo, h ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, que é 4, dividido por h, quando h tende a zero. Posso simplificar esse com esse. E aqui eu posso colocar um h em evidência. Então, eu vou voltar para cá. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando h tende a zero. Colocando o h em evidência, vai ficar 4 mais h, dividido por h. Não é isso? Posso simplificar esse h, e quando h tende a zero, vai restar só 4. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 3 é igual a 4. Tudo bem? Então, isso significa que quando o meu y está fixo no 3, está paradinho lá, e o meu x está ali no 2, a taxa de variação instantânea na direção do eixo x é 4. Vamos agora calcular essa derivada parcial para y. Vamos ver se vai dar o mesmo valor. Então, vou fazer aqui embaixo. Então, derivada parcial de f em relação a y no mesmo ponto. Isso aqui vai ser limite, quando h tende a zero, de f de 2, só que agora é o y que está variando. Então, vai ficar 3 mais h. 3 mais h, menos f, 2, 3, dividido por h. Aí o raciocínio é o mesmo. Isso aqui vai ficar limite, quando h tende a zero. No lugar do x eu coloco só o 2,
ficar 2 ao quadrado, que é 4. Aí mais 2 vezes o y é 3 mais h, então vai ficar 2 vezes 3 mais h, menos, aí de novo, x igual a 2, fica 4, menos y igual a 3, 2 vezes 3 é 6. Tudo isso dividido por h. Já posso simplificar esse 4 com esse 4. Isso aqui vai ser limite. Aqui logo multiplica, vai ficar 6 mais 2h menos 6 sobre h. Isso quando h tende a 0. Simplifico o 6 com menos 6. Simplifico h com h. E no final vai dar 2. Então, calculei as duas derivadas parciais. Em x, o valor deu 4, nesse ponto aqui, tá, gente? E em y, o valor deu 2, nesse mesmo ponto. Então, no mesmo ponto, se eu olhar a taxa de variação na direção do eixo x, vai dar 4. Então, ele está aumentando a uma taxa aí de 4. Mas agora, se eu trocar para a direção do eixo y, a taxa de variação dele é 2. Ele está aumentando também, mas numa taxa menor. Tá, então, isso pode até acontecer, às vezes, de eu estar lá em x, está aumentando, mas y está diminuindo. Em cálculo, isso pode acontecer. Aqui, alguma dúvida? Vocês sentiram falta de calcular a derivada assim, por limite? Vocês estavam sentindo falta disso? Estava, né? Porque era tão legal, essa aqui era a parte de derivada, uma das partes mais legais era calcular pela definição. Então, tá aqui, estamos calculando pela definição. A pessoa não queria calcular pela definição. Posso fazer de outra forma? Pode, tem outras formas. O segundo exercício a gente vai fazer de outra forma. Então, bora lá para o segundo exercício. Ó, até porque nesse segundo caso aí ia ter uma função exponencial, função cosseno, então eu vou calcular a derivada de outra forma. A minha função g é a função e elevado a y cosseno de x. Aí o ponto que eu quero é o ponto π e 0. Tá, olha só como a gente vai fazer isso daqui. Ele quer que eu calcule as derivadas parciais para x e para y, nesse ponto. Então eu vou fixar o x e calcular a derivada parcial em relação a y, depois eu vou fazer o inverso. Vou fixar o y e calcular a derivada parcial em relação a x. Então, ó, vamos fixar o x primeiro. Fixando x igual a π. Bom, quando eu fixo x igual a π, essa minha função vai ficar g de π y. É só o x que está fixo. Então, vai ficar e elevado a y cosseno de π. Eu sei o valor do cosseno de π, é menos 1. Então, isso aqui vai ser menos e elevado a y. Então, quando eu fixei o meu x, a minha função ficou assim. E note que essa função agora ela só depende de y. Então, eu vou chamar essa função de f de y. E eu sei derivar f, essa função aqui. A derivada de f, vou colocar aqui embaixo. Então, a derivada de f, qual é a derivada de f? Qual é? É menos e elevado a y, né? Então, ó, a derivada de e elevado a y é ele mesmo, só que tem esse menos aqui. Então, vai ficar menos e elevado a y. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Tá, só que ele quer a derivada nesse ponto 0 aqui, ó. Então, quando eu pego e derivo no ponto 0, isso aqui vai dar menos e elevado a 0, que é menos 1. E isso daqui é justamente a derivada de g em relação a y no ponto π e 0. Ok? Ficou mais rápida? Tem uma pergunta? Diga. Sim. Olha, tem muita coisa a ver derivação implícita com derivada parcial. Só que isso é cena para os próximos capítulos. Na semana que vem, a gente vai ver derivação implícita.
E aí você vai ver que vai ficar uma coisa muito legal, agora que você sabe cálculo 2, derivação, porque derivação implícita no cálculo 1 era o quê? Você tinha uma equação, nessa equação você tinha y, você tinha x, aí você queria achar a derivada de y. Então você estava derivando implicitamente y, né? Porque até então o y não era uma função de x, mas ele estava definido implicitamente como uma função de x. E aí você tinha que dar um jeito de isolar o y para achar a derivada dele. Em cálculo 2, vocês vão perceber que derivar implicitamente vai ficar muito mais fácil quando você conhece derivadas parciais. Então, sim, tem uma relação muito forte da derivação implícita com as derivadas parciais da função. Só que isso a gente vai ver semana que vem. Mas é uma excelente pergunta. Gostei que você já está se adiantando. Mas, sim, tem tudo a ver. Muito bom mesmo. Aqui, gente, deu para entender a derivada parcial? Vocês gostaram mais desse tipo da primeiro jeito ali de calcular? A primeira forma ou a segunda forma? Primeira, né? Ficou muito melhor. A primeira porque tem limite, aí simplifica. A segunda não tem muita graça. Mas tá. Vamos agora calcular a derivada parcial em relação a x agora, né? Ó, para eu calcular a derivada parcial em relação a x, eu vou ter que fixar o meu y. Então, ó, fixando. Vou fixar o meu y 0. Aí como é que vai ficar minha função? Minha função vai ficar g de x 0. Bom, então no lugar do y eu vou colocar 0, vai ficar e elevado a 0 cosseno x. Claro que isso aqui vai dar cosseno x. Isso aqui é uma função que eu vou chamar de função g maiúsculo, que só depende de x, e você derivar essa função, né? A derivada de g é a derivada do cosseno, que é menos seno. E agora eu só faço calcular para x igual a π, porque eu sei que a derivada parcial de g em relação a x no ponto π e 0 é igual a essa derivada aqui no ponto π. Isso aqui vai dar menos seno de π. Quanto é o seno de π? 0. Então, isso aqui vai dar 0. Então, essa é a nossa resposta. Menos 1 e 0. Alguma dúvida? Diga. Excelente pergunta. Qual é seu nome? Olha, o Eduardo perguntou, professor, então, para calcular a derivada parcial, eu tenho sempre que atribuir um valor fixo para x ou para y? Até agora, sim, mas não. Na prática, a gente não vai fazer isso. Isso aqui a gente está iniciando desse jeito só para mostrar para vocês, para colocar na mente de vocês, quando você deriva parcialmente, as outras variáveis são fixas, e somente aquela onde você está variando não é. Mas na prática mesmo, quando a gente for calcular a derivada parcial, a gente não vai ter que fixar valores. A gente já vai assumir que uma está variando, o resto tudo fixo e deriva. Isso que a gente vai fazer isso a partir de agora. Aí eu vou mostrar aqui para vocês de que forma a gente vai assumir e a gente vai começar a calcular. Então, ó, a gente não quer calcular sempre assim. Assim, eu sei que como limite, se a gente fosse escolher, a gente escolheria por limite, que é o mais divertido. Agora, aquele outro jeito não é tão legal assim. Então, tem um terceiro jeito mais fácil de calcular, mais geral? Tem. Então, vamos ver isso agora. Vamos voltar aqui para o slide. Olha só. E se eu tiver um ponto arbitrário, xy arbitrário, como é que eu vou calcular minha derivada parcial? É simples. A derivada parcial de f em relação a x continua sendo o mesmo limite e, de novo, aqui o meu h, ou seja, o meu acréscimo, vai estar em x. A diferença agora é que, como o meu y não é um número específico, o resultado disso daqui não vai ser um número, mas vai ser uma função lá de y, ou uma função que depende de x e y ao mesmo tempo. Tá? A gente já vai ver isso daí. Aí, da mesma forma, a minha derivada parcial de f em relação a y é o mesmo limite, só que com acréscimo aqui na segunda coordenada. Na prática, gente, olha só, está aqui. Isso aqui, essa observação acho que é a mais importante de hoje, da nossa aula. Então, observação, leia ela com atenção. Na prática, para calcular a derivada parcial de f em relação a x, nós vamos considerar y como uma constante e derivamos a função em relação a x. Então, onde estiver y, você vai imaginar que é uma constante.
e aí você vai derivar só em relação a x. Aí o contrário é a mesma coisa. Para calcular a derivada em relação a y, a gente vai considerar que x é uma constante e vai derivar só em relação a y. É assim que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se a gente fosse usar essa regra aqui nessa função, okay? Bora fazer aqui em cima. Ó. Bora voltar para cá rapidinho. Ó. Se a gente fosse aplicar essa regra nessa função g, ó, eu quero derivar g em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, então, para mim, y é uma constante. Tá? Se y é uma constante, então e elevado a y também é constante. E qual é a derivada da constante vezes uma função? É a própria constante vezes a derivada da função. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, aqui ficaria e elevado a y menos e elevado a y seno de x. Essa que é a derivada de g em relação a x de forma geral. Perceba ó, que eu derivei em relação a x e virou uma função que depende de x e de y também. O x não desapareceu, nem sempre vai desaparecer. Agora eu vou derivar em relação a y. Derivando g em relação a y. Ou seja, então o x que é uma constante para mim. X é constante, então cosseno de x é uma constante. Então eu vou preservar a constante, derivar só isso daqui. Mas a derivada de e elevado a y é e elevado a y. Então, vai ficar e elevado a y cosseno de x. Pronto. Essa é a derivada parcial de forma geral. Agora, eu quero aplicar num ponto específico. Nesse ponto aqui que ele pediu. É só aplicar. Aí, nesse caso, vai ficar assim. Derivada de g em relação a x no ponto π, 0. Aí, você coloca seno de π e elevado a 0. Só que seno de π é 0, vai zerar. Aqui. Derivada de g em relação a y no ponto π, 0, o π aqui, cosseno de π é menos 1, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar menos 1. Que foi o resultado que a gente obteve, ó. Derivada em relação a x deu 0, derivada em relação a y deu ali menos 1. Tá? Então a gente vai fazer assim agora, e é muito mais rápido. Tá? A gente só vai, quando a gente for derivar, o resto é uma constante, eu derivo só em relação àquela variável. É isso que a gente vai fazer. Bom, então, derivada é muito exercício, né? Então, vamos fazer aqui alguns exercícios. Ó. Trouxe logo 3 exercícios para a gente fazer. 3 exercícios, vamos fazer de um por um. Você já pode fazer no seu caderno, porque você já percebeu que não é difícil esse assunto, né? É bem tranquilo. Claro que aqui você vai ter que usar todas as regras de derivação do cálculo 1. Então, primeira questão. 3x² mais 2y². Eu vou colocar logo aqui, gente, a segunda questão. Segunda questão. G de xy igual a 5x² y² mais xy³ mais 4. Ok. Vamos logo resolver essas duas. Então, ó, ele pede derivadas parciais. A minha função f tem 2 variáveis, então eu vou ter 2 derivadas parciais. Uma em relação a x, outra em relação a y. Vamos calcular primeiro em relação a x. Então, ó, derivada de f em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, é porque meu y é uma constante. Aqui, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar esse daqui primeiro. Gente, qual é a derivada de 3x²? 6x. Muito bem, vocês têm que estar com isso em dia aí, as regras de derivação. 6x. Mais, qual é a derivada de 2y³? Aí você vai, pois é. Aí você não vai dizer, professor, é 6y². Não, porque eu estou derivando em relação a x. Então, y é constante. Se y é uma constante ao cubo vezes 2 também é constante. Então, a derivada da constante é 0. Tá? Então, aqui vai ficar 0. Então, o resultado aqui é só 6x.
Agora eu vou derivar em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, agora mudou. O meu x que é constante. Se o x é constante, qual é a derivada de 3x ao quadrado? É 0, já que é constante. Então, 0. Mais. Agora, qual é a derivada disso aqui? 6y ao quadrado. Muito bem. 6y ao quadrado. Então, essas duas aqui são as respostas. 6x e 6y ao quadrado. As derivadas parciais. Segundo exercício agora, para a nossa função g, vamos calcular a derivada parcial de g em relação a x. Se é em relação a x, então y é constante para mim. Se y é constante, bora derivar primeiro esse, depois esse e depois esse. Aqui, gente, eu tenho 5x à quarta, y ao quadrado. O y não é uma constante, então eu vou preservar ele. Ele vai ficar 5y ao quadrado. 5y ao quadrado, aí vezes a derivada de x à quarta, que é 4x ao cubo. Então, eu vou ter 4x ao cubo. Então, lembra, quando você vai derivar uma constante vezes uma função, a constante você preserva e deriva só a função. Foi isso que eu fiz aqui. Eu preservei o 5y ao quadrado e derivei apenas o x à quarta. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aí, mais... o y é constante, então eu vou preservar ele e derivar só... Não, y ao cubo. Derivar o y ao cubo. Aliás, preservar o y ao cubo e derivar só o x. Qual é a derivada do x? É 1. Então, vezes 1. Mais derivada da constante, que é 0. Então, o resultado final, aqui 4 vezes 5 é 20. Então, 20x ao cubo, y ao quadrado, mais y ao cubo. Então, essa é a nossa derivada parcial em relação a x. Note que nesse exemplo aqui, eu derivei em relação a x, o resultado me deu uma função, e essa função depende de x e de y. Ali no primeiro exemplo, eu derivei em relação a x e o meu y sumiu. Ficou só em relação a x. Mas, em geral, toda vez que você vai derivar parcialmente, não importa se é em relação a x ou a y, em geral, a nova função, que é a função derivada parcial, também vai depender de x e de y, que nem aconteceu aqui. Agora eu vou derivar em relação a y, essa mesma função. Derivando g em relação a y. Bom, agora o x para mim que é uma constante, então eu vou preservar ele, vai ficar 5x à quarta. 5x à quarta. Derivada de y ao quadrado, qual é? 2y. Mais, aqui o x eu vou preservar. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, muito bem. Derivada da constante ali, 4, é 0. Isso aqui vai ser 5 vezes 2 é 10. 10x à quarta vezes y, mais 3xy ao quadrado. E acabou. Gente, é difícil esse assunto? Tá de boa, né? Olha, em cálculo 2, quando você vai ver limite, derivadas e integrais, a derivada eu acho que é a mais tranquila. Porque na sua mente ainda está bem, assim, ainda está na sua cabeça já é de derivação. Então aqui é só usar a regra de derivação, considerando que o outro é constante. Claro que, apesar de que isso aqui é muito simples, mas isso aqui tem muita aplicação, e muita aplicação excelente, que a gente vai vendo aí nas próximas semanas. Mas tá, por enquanto é isso aí que a gente está vendo mesmo. Derivada parcial, por enquanto, é isso. Vamos para o terceiro exercício. Vamos voltar para o slide. Agora a nossa função h, ela é raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado. Pronto. Bom, nesse caso aqui, a gente quer derivar h em relação a x e em relação a y. Quando você for derivar esta função h em relação a x, você vai perceber, nossa, professor, mas e agora? Porque eu tenho uma função assim, raiz quadrada. O x está aqui dentro. O que é que eu faço? Não tem problema. Você pode usar tranquilamente a regra da cadeia.
né? Por exemplo, se você tivesse mais essa função aqui, ó, porque eu vou derivar em relação a x. Então, se eu vou derivar em relação a x, é como se y fosse uma constante. Então, por exemplo, imagina que fosse isso aqui, raiz quadrada de x quadrado mais, sei lá, 9. Você ia saber derivar isso daqui? Saberia. Como? Você aplicaria a regra da cadeia. Não é verdade? Então, de novo, a regra da cadeia do cálculo 1 ainda está valendo. Então, vamos usá-la. Então, ó, regra da cadeia. Derivada da raiz quadrada vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada vezes a derivada do que está aqui dentro. Aí, ó, qual é a derivada só daqui de dentro em relação a x? Qual vai ser? Vai ser 2x, né? Porque a derivada de x quadrado vai ser 2x, mais a derivada de y quadrado vai ser 0, porque y é constante. Então, eu vou ter esse resultado. Aí, nesse caso, você pode só simplificar o 2, e a nossa derivada vai ser x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Vou usar o mesmo raciocínio para derivar em relação a y. Então, eu vou usar a regra da cadeia. Tá, lembrando, deixa eu colocar aqui, né, a gente está usando aqui, ó, regra da cadeia. Então, tudo que você aprendeu em cálculo 1 está valendo aqui. Vamos lá, derivar em relação a y agora. Vou usar a regra da cadeia, vai ficar de novo 1 sobre 2 a raiz quadrada, aí, vezes a derivada do que está aqui dentro. Aqui dentro, gente, derivar em relação a y vai dar quanto? 2y agora, né? Porque agora o x é constante, vai zerar, vai ficar só 2y. 2y, então simplifico, e aqui eu vou ter y dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, mais uma vez, chegando na resposta. Ah, professor, isso aí está muito fácil. Dá para o senhor complicar um pouquinho mais? Não, gente, porque assim, só de derivada não dá para complicar muito, não. O que dá para complicar é colocar mais uma variável, né? X, y e z. Mas ainda assim o raciocínio é o mesmo. Mas bora ver. Quando fica x, y e z, como é que vai ficar a minha derivada? Minha derivada vai ficar assim, ó. Vamos voltar para o slide agora. Se uma função f ela depende de 3 variáveis, eu quero calcular a derivada parcial dela. Bom, primeiro que se tem três variáveis, então eu tenho 3 derivadas parciais. Em relação a x, em relação a y e em relação a z. Como é que vai ficar? O limite é o mesmo. E o raciocínio é o mesmo. Se eu estou derivando f em relação a x, então o meu acréscimo h, ele aparece só na coordenada do x. E nas outras ele não aparece. O que significa que se você for derivar em relação a x, uma função de 3 variáveis, então você só vai derivar em relação a x. Y e z você vai considerar constantes. Então, se você for derivar f em relação a y, então agora x e z vão ser constantes. Você vai derivar só em relação a y. E se você for derivar em relação a z, então x e y são constantes. E o acréscimo vai vir só aqui na terceira coordenada. Tudo bem? Aí já sabe, se a tua função tiver 5 variáveis, 5, sei lá, é x, y, z, w e v. Aí, deriva em relação a w. Então, para você, x, y, z e v vão ser constantes e vai derivar só em relação a w. Tudo bem? Então, não tem muito mistério, né? Vamos calcular aqui mais dois exercícios de derivada parcial. Agora, as funções dependem de x, y e z. Vou até fazer aqui mesmo. Então, ó, nós temos uma função f. Nossa função f é seno de x, y, z. Então, vamos lá, gente. Ele me deu essa função f.
nós queremos calcular as derivadas parciais dela. Só que agora f depende de 3 variáveis. Então, eu tenho 3 derivadas parciais para calcular. Vou calcular primeiro derivada parcial de f em relação a x. Aqui eu tenho uma função seno. Vou aplicar a regra da cadeia. Então, vai ficar a derivada do seno, que é cosseno. Então, ó, cosseno de x, y e z, vezes a derivada aqui de dentro. Aí, se você quiser colocar, pode até colocar assim, ó, vezes a derivada da função x, y, z. Pode colocar assim ou pode colocar direto. Né? Que eu só estou dizendo o quê? Que eu derivei a minha função seno, deu cosseno, agora eu estou derivando o que estava dentro. Qual é a derivada de x, y, z em relação a x? Quanto é que vai dar? Derivada disso aqui, gente. X vezes y vezes z. Estou derivando em relação a x. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar yz. Né? Porque y e z são constantes, você preserva. A derivada do x em relação a x é 1. Então, isso aqui vai ser igual a y vezes z vezes o cosseno de x, y, z. Pronto. Essa é a nossa resposta. Agora eu vou derivar em relação a y. De novo, derivada do seno é cosseno de x, y, z, vezes a derivada que está aqui dentro, só que agora em relação a y. Se eu for derivar em relação a y, x e z são constantes, derivada do y em relação a y é 1. Então, ficou isso daqui mesmo. Só vou colocar para frente. X vezes z vezes o cosseno de x, y, z. Pronto. Por último, agora eu posso derivar f também em relação a z. Nesse caso, vai ficar cosseno de x, y e z vezes, derivando aqui dentro em relação a z, isso aqui é constante x, y, derivado do z em relação a z é 1, então vai ficar xy. Então, xy cosseno de x, y, z. Muito bem. Note que não teve... Diga, pergunta. Você está falando nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui. Tá, ó, nesse caso, o que foi que a gente fez? A gente tratou, eu usei a regra da cadeia, né? Então, o derivado do seno é cosseno, né? Então, está aqui o cosseno. Aí, eu vou derivar o que está aqui dentro. Aí, na hora que eu vou derivar o que está aqui dentro, eu estou derivando em relação a x. Aí, por exemplo, se eu fosse derivar isso daqui, ó, lá do cálculo 1, se você fosse derivar derivada de x vezes 3 vezes 2, por exemplo. Né? Como é que fica essa derivada? O 3 e o 2 são constantes, então a gente pode até sair da derivada. Aí isso aqui vai ficar lá fora, 3 vezes 2, aí você só ia derivar o x em relação a x, que é 1. Então no final ficaria só, vezes 1, né? Ficaria só 3 vezes 2. Aí aqui eu fiz a mesma coisa, ó, porque o y e o z, para mim, são constantes. Então, eu tiro eles da derivada, tá aqui, e derivo só x em relação a x, que é 1. É por isso que só apareceu eles. Então, sim, eu estou tratando eles como constantes, como se fosse bem aqui, 3 e 2. No final ia ficar só as constantes, e foi o que ficou. Tá? Diga. Olha, entendi. Boa pergunta. Estou entendendo a dúvida de vocês. Para isso, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Vou fazer aqui mesmo, no segundo quadro. Gente, olha só. Vamos lá. Só relembrar esse aqui do cálculo 1. Então, lá no cálculo 1, você tinha 2 propriedades. A primeira, toda vez que você ia derivar, por exemplo, você queria derivar uma função mais uma constante, como é que você fazia lá? Ficaria a derivada da primeira, então, f', mais a derivada só da constante, que é 0. Isso aqui acontecia lá.
Outra coisa era você derivar isso daqui, ó. É você derivar a constante vezes a função. Ó, aqui você está somando uma função com uma constante. Aí na hora que você derivava, isso aqui ia dar zero. Outra coisa era derivar isso daqui. Aí qual era a propriedade lá? A constante ela não ia ser zero. A constante ela ia para fora da derivada. E eu derivava só a minha função. Então, nesse caso, a constante preservava. Isso, na verdade, se vocês lembrarem, era da regra do produto. Porque na hora que você fosse aplicar a regra do produto, ia ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, só que a derivada da constante é zero, ia zerar. Aí, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aí ficava assim. Tá? Aí, por isso, cuidado. Normalmente, esse assunto aqui que a gente está vendo agora, ele é um assunto tranquilo. Só que se a gente não prestar atenção, a gente pode se confundir mesmo. Então, por exemplo, aqui, por que aqui deu zero quando eu fui derivar em relação a x? Porque aqui eu tenho uma função que depende de x, mais uma coisa que não depende de x. Então, isso para mim é uma constante. E a derivada só da constante isolada é zero. Aí aqui não. Aqui eu tinha o quê? Eu tinha a derivada de uma coisa que depende de x vezes uma constante. Nesse caso, a constante ela sai, eu derivo só a minha função. Tudo bem? Então, acho que foi boa a pergunta de vocês, que isso aqui realmente confunde no início, né? E a gente tem que treinar bastante para poder isso não confundir mais a gente. Então, o dever de casa, né, para hoje, vocês vão resolver 200 exercícios de derivada. Tá bom? 200. 200 é porque é rápido, a gente faz um rapidinho, tá bom? 200. Então, você vai fazer isso hoje à noite, de 10 da noite até 6 da manhã. Vocês não vão ter aula nesse período, né, de 10 da noite a 6 da manhã, então você consegue resolver 200 questões, tá bom? Então, dever de casa para vocês, 200 questões de derivada. Se não deve fazer 200, faz 190, tá? 190. Vamos lá, próximo exercício. Tá lá no quadro, tá lá no slide já o exercício? Aí eu só vou copiar aqui. Olha só, mais um para confundir um pouquinho, né? Que você tem x, y, z sobre x mais y mais z. Aí nessa hora você vai derivar, não sabe quem é constante, não sabe quem é que está variando, aí se perde. Aí cuidado. Então, tudo é prática. Vamos lá, função g x, y, z é igual a x vezes y vezes z dividido por x mais y mais z. Vamos lá, vamos calcular isso daí. Eu quero derivar a minha função g. Vou derivar primeiro em relação a x. Ah, pessoal, e agora? Eu tenho uma divisão, o que eu faço? Não se preocupe, se tem uma divisão e você quer derivar, use a regra do quociente da derivada. Pronto, só isso. Vamos usar a regra do quociente. Então, como é a regra do quociente lá de derivada? Derivado de cima, né? Então, vou escrever aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a derivado de cima. Vou até escrever assim, ó. Derivada em relação a x do de cima, x, y, z, tá aqui, vezes o de baixo sem derivar, x mais y mais z, menos o de cima sem derivar, x, y, z, vezes a derivada do denominador aqui, ó, x mais y mais z, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, x mais y mais z ao quadrado. Não é isso? É isso, né? Então, vamos lá. Qual a derivada disso aqui, gente? x, y, z em relação a x. Fica só yz. Então, isso aqui vai ser yz vezes x mais y mais z menos xyz. Aqui, ó, qual é a derivada de x mais y mais z em relação a x? Qual é? Ó, na hora que você for derivar, você vai derivar o x em relação a x, que vai dar quanto? Vai dar 1. Depois você vai derivar o y em relação a x sozinho, que vai dar 0, e o z também vai dar 0. Então é só 1. Então isso aqui, ó, vai dar 1. Ah, se vai dar 1, vai ficar só xyz. Dividido por x mais y mais z ao quadrado. Gente, olha só, na prova de vocês, professor, o senhor pediu para derivar essa função aqui.
Eu derivei, aí chegou aqui. Isso aqui já está a resposta certa? Já está a resposta certa. Se der, aqui dá para a gente ajeitar um pouquinho mais, para ficar um pouco mais simplificado. Mas se você estiver inseguro na hora, então deixa assim, não tem problema. Tá? Sei lá, não sei que o comando diga, simplifique o máximo possível, aí tudo bem. Mas se só pede para calcular a derivada parcial, calculou as derivadas parciais, não tem mais o que derivar aqui, pode deixar assim. Tá? Não tem problema. Mas tá, aqui dá para a gente ajeitar, né? Olha, vamos multiplicar o YZ, vamos multiplicar só com x. Vai ficar assim. Quando eu multiplicar com x, vai ficar x, YZ, aí mais YZ, aí o resto não vou deixar como estava, y mais z, menos x, YZ, dividido por x mais y mais z ao quadrado. Ó, eu só quis multiplicar ele com x, porque bem aqui tem menos x, y, z, para eu poder simplificar esse com esse daqui. Resposta final vai ficar igual a YZ vezes y mais z dividido por x mais y mais z ao quadrado. Pronto. Então, essa que foi a nossa resposta. Lembrando que isso aqui é a derivada de g em relação a x. Alguma dúvida, a gente... Ok, então a gente vai fazer... Esse aqui é só em relação a x, né? Falta derivar em relação a y em relação a z. Aí eu vou usar logo outro quadro aqui. Vou fazer um pouco mais rápido y e z, já que é muito parecido. Então, a minha função é a mesma. Minha função é x, y e z dividido por x mais y mais z. Vou calcular agora a derivada de g em relação a y. Aí vai ficar a derivada de cima, derivar x, y e z em relação a y vai ficar só xz. Então, xz vezes o denominador, x mais y mais z, menos o de cima, xyz, vezes a derivada do de baixo em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ser 1. Então, vezes 1 dividido pelo denominador, x mais y mais z ao quadrado. Aí, de novo, ó, eu vou pegar esse xz e multiplicar só com y, para eu poder cortar com esse daqui. Então, vai ficar xzy mais xz vezes x mais z menos xyz dividido por x mais y mais z ao quadrado. Agora que eu faço isso, eu posso simplificar este com este. Simplifico. Resposta final, x vezes z, x mais z dividido por x mais y mais z ao quadrado. Pronto. Agora a última, derivada parcial em relação a z. Derivada parcial de g em relação a z. Aqui eu vou fazer mais rápido ainda. Derivada de cima, vai ficar só xy, vezes o de baixo, x mais y mais z, menos o de cima, xyz, vezes a derivada de baixo em relação a z, também vai dar 1. Dividido pelo denominador ao quadrado. Aí eu vou multiplicar x, y e z com z, que é para poder simplificar com esse daqui, né? Aí vai ficar igual. Aqui, gente, já vou simplificar. Não, melhor escrever, né? Para não ter problema. x, y, z mais xy, x mais y, menos xyz dividido por x mais y mais z ao quadrado. Simplifico de novo. E agora vai ficar x vezes y vezes x mais y dividido por x mais y mais z ao quadrado. Então, gente, no final fica um pouco repetitivo as derivadas parciais,
mas é importante, né? Até para você que está começando, treine todas, faça tudo, mesmo que fique um pouco repetitivo, mas faça, para você não ir se confundindo depois, tá bom? Para você fixar bem na sua mente esse assunto. Ok, então, continuando aqui nosso assunto, vamos agora para a parte da interpretação geométrica. Bom, gente, na verdade, agora que você já sabe que é uma derivada parcial, intuitivamente você já saberia também qual é a sua interpretação geométrica. Porque uma derivada no cálculo, ela era o quê? Ela era a taxa de variação instantânea. Ela era também o coeficiente angular da reta tangente. E agora em cálculo 2, ela continua sendo isso, a taxa de variação instantânea em uma direção e o coeficiente angular da reta tangente. Aí você vai me perguntar, mas que reta tangente? Bora voltar para aquele exemplo que eu dei no início da aula. Esse exemplo bem aqui, ó, do paraboloide. Então, ó, você já sabe, né, que está aqui o paraboloide. Eu fixei o meu x, que é esse plano aqui que vocês estão vendo vermelho. Quando eu fixo o meu x, é como se eu estivesse fazendo a interseção do meu paraboloide com um plano. E a interseção vai me dar aqui, ó, uma parábola. Nesse caso, gente, quando eu calculo a derivada em um ponto específico, deixa eu colocar um ponto aqui, ó. Deixa eu marcar aqui um ponto. Pronto, está aqui o ponto. Esse ponto aqui, P, ele é o ponto menos 1 em x, porque o x está fixo em menos 1. Já bora colocar o x positivo. Pronto, bora para cá. Está aqui. O x é 1. Então, o meu x está fixo em 1. E agora, eu estou fazendo o meu y para 1 também. Nesse caso, o meu y é 1. Então, quando o meu x é igual a 1 e o meu y é igual a 1, a minha imagem é 2. E aí eu obtenho esse ponto P que vocês estão vendo aqui, ó. Está aqui o pontinho P. Tá? Ok. Quando eu calculo a derivada parcial de f em relação a y, porque o meu x que está fixo, né? Se o meu x está fixo, também a derivada parcial é em relação a y. Quando eu calculo para este ponto P, o resultado, a derivada parcial, que vai dar um número nesse caso, é o coeficiente angular da reta tangente. Mas que reta tangente? Essa daqui, ó. Essa bem aqui, ó. Então, ó, toda vez que eu pego e faço a interseção de um plano com o meu gráfico, isso vai me dar um traço de um gráfico do cálculo 1. Se eu marco um ponto desse gráfico, eu tenho a esse ponto uma reta tangente. E quem é essa reta tangente? Quem é o coeficiente angular dela? É a derivada parcial naquele ponto. Tudo bem? Então, toda vez que você calcula derivadas parciais, você está calculando o coeficiente angular desta reta tangente aqui, ó. Que aí, e se você mudar o ponto, ó, você muda também o coeficiente angular. Então, a reta tangente ela vai acompanhando. Então, geometricamente, a minha derivada parcial ainda é o coeficiente angular da reta tangente. Que reta tangente? Daquele gráfico que aparece quando você faz a interseção. Tudo bem, gente? Então, é isso. Então, calcular a derivada parcial é calcular a taxa de variação instantânea e coeficiente angular. Diga, temos uma pergunta. Não entendi, desculpa. Sim. Porque assim, nesse seu caso que você está falando, se eu tenho x e o y, não tenho z. Porque na verdade, por exemplo, quando uma função ela depende de x e y, inevitavelmente o gráfico dela vai ser tridimensional. Então, graficamente eu vou ter o eixo z ali para representar. Isso vem da definição da função. Quando você vai definir o gráfico de uma função, o gráfico de uma função é o conjunto dos pontos x, y, z, onde x e y são do domínio da minha função e z é a imagem dela naquele ponto. Tá? Então, inevitavelmente, vai aparecer o eixo z. Tá? E aí você vai conseguir calcular essas derivadas parciais. Tá bom? Se a derivada, boa pergunta. Se a derivada parcial der zero, é porque o coeficiente angular é zero. E aí a reta tangente está totalmente na horizontal. Tá? Não, a reta tangente ela aparece, só que ela está assim, na horizontal. Por exemplo, aqui. Nesse caso aqui, ó, se eu faço B igual a zero, olha como é a reta tangente. Tá? A reta tangente ela é totalmente horizontal, então ela aparece. O coeficiente angular dela é zero, mas significa só que ela não tem uma inclinação. Ela está totalmente horizontal. Tá? Então, os mesmos conceitos do cálculo 1 para a reta tangente é válido para cá. Tá? Então, o coeficiente angular deu zero, quer dizer que a minha reta está ali totalmente na horizontal.
Bem? Boa pergunta também, gostei. Tá, então para a gente treinar um pouquinho, bora fazer pelo menos uma questão. Dessa parte aqui. Tá, esse aqui é só o resumo, né? Então, ó, no slide. Se a minha função é derivável no ponto, então eu já sei que quando eu fixo meu y para b, então eu defino uma nova função que só depende de x, e esse é o traço da superfície no plano y igual a b, que nem eu mostrei agora. Logo, a minha derivada parcial de f em relação a x é o coeficiente angular da reta tangente a esta interseção no ponto A, B, f de AB. Que foi o que eu mostrei agora no GeoGebra para vocês, né? Se você tem, o meu y estava fixo, né? Então, se o meu y estava fixo, apareceu aquele gráfico do cálculo 1. Eu consigo calcular a reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente para aquele gráfico. É basicamente isso que é a minha derivada parcial. Exemplo. Se eu tenho essa função aqui, ó, f de xy é igual a sin de x mais e elevado a y. Determine a equação da reta tangente ao traço da superfície no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 0. Então, bora discutir esse exercício aí. Bora fazer aqui. Então, gente, olha, antes de eu ir para o exercício, deixa eu só colocar aqui as equações. Equação da reta tangente. Olha só. Quando você vai fazer a equação da reta tangente, no cálculo 2, você tem lá um gráfico tridimensional e você escolhe um ponto. Naquele ponto, você quer a equação da reta tangente. Só que nesse caso, para o mesmo ponto, você pode ter duas retas tangentes. Porque uma coisa é você fixar o x, aí você vai ter um traço, e outra coisa é você fixar o y, aí você pode ter uma outra figura. E para cada uma dessas figuras, você vai ter uma reta tangente. Então, nesse caso, ó, quando eu pedir a equação da reta tangente, vai depender do quê? De quem está fixo. Se é o x que está fixo ou é o y. Então, por exemplo, digamos que quem está fixo é meu y. Fixando y igual a y0. Bom, se o meu y está fixo, então eu vou calcular minha derivada em relação a x. Como é que vai ficar a equação da reta tangente? Vai ficar assim, ó. Vai ficar z, vou até fazer de outra cor, vai ficar z menos f de x0, y0, igual a derivada parcial de f em relação a x, porque meu y está fixo, aplicado no ponto onde eu quero calcular a derivada, quero calcular a equação da reta tangente, vezes x menos x0. Lembrando que nesse caso aqui, meu y, ele é fixo. Tá? Então, se eu quero calcular a equação da reta tangente e eu fixei meu y, então a equação que eu vou usar é essa daqui. Se eu estivesse fixando meu x, fixando x para x0, então agora eu já não estou mais no plano xz, agora estou no plano yz. Então vai ficar z menos f de x0, y0 igual a derivada parcial de f em relação a y, x0, y0, vezes y menos y0. Tudo bem? Então esse vai ficar. E o x está sempre fixo. Aí, nesse caso, você ainda consegue definir, porque isso aqui é uma reta, né? Só que você está no cálculo 2. Então, você também pode definir reta por meio de uma função vetorial. Então, você poderia definir assim, por exemplo. Ó, você poderia colocar isso aqui também como sendo αt. Quem é o meu x? O meu x está variando. E o meu z eu vou colocar como independente de x. Então, o meu x eu vou colocar como t. O meu y vai ser uma constante, que eu vou chamar de y0. E quem é o meu z? O meu z é tudo isso daqui. Então, o meu z vai ser f de x0, y0. Isso aqui é uma constante, tá, gente? Porque isso aqui é fixo. Aí, mais a derivada aplicada no ponto, que isso também é uma constante, tá?
Isso aqui também é uma constante, então isso aqui é uma constante, aí vezes t menos x0. Tá? Então, isso aqui seria, por exemplo, a equação da reta tangente, já colocando em termos de parâmetro. Digamos a equação com parâmetro t. Mas tudo isso a gente vai ver agora. Vamos resolver o exercício que a gente vai ver com calma isso daqui. Aí eu vou fazer até aqui no segundo quadro. Então, ó, nosso exercício... Vamos voltar para o slide só para a gente ver como é a nossa função. Ó, a nossa função é seno de x mais e elevado a y. Aí ele quer determine a equação da reta tangente ao traço da superfície no plano y0 e no ponto x igual a 0. Então, olha só, ele está falando no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 0. Gente, se ele fala que o meu plano é y igual a 0, então o meu plano, meu y, está sempre fixo lá naquele plano. Então, qual derivada eu vou calcular? Em relação a x ou em relação a y? Qual vocês acham? Se eu estou no meu plano y igual a 0, cortando ali a minha figura, então a derivada que eu vou calcular é em relação a x ou em relação a y? Em relação a x, muito bem. Então, eu quero calcular minha derivada em relação a x. Então, vamos lá. Vou calcular logo a derivada aqui de f em relação a x. Ora, isso aqui vai ser a derivada do seno, que é cosseno, mas isso aqui é constante, né? Então, a derivada disso daqui vai ser 0. Então, eu vou ter só isso daqui. Aí, eu vou aplicar no meu ponto. Em qual ponto eu vou aplicar? No ponto 0, porque o ponto é x igual a 0, e o meu plano é y igual a 0. Então, no ponto 0, 0. Isso daqui. Quando eu aplico no ponto 0, 0, isso aqui vai me dar cosseno de 0, que é igual a 1. Como é que vai ficar a minha equação da reta tangente? Fica assim, ó. Equação da reta tangente. Aí vai ficar z menos f de 0, 0 igual derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto 0, 0 vezes x menos 0, que é o ponto. Só que eu já calculei esses valores, ó. Esse daqui eu já calculei, deu 1. Falta calcular esse daqui, ó, o f de 0, 0. Bora calcular ele bem aqui. Bom, o f de 0, 0 vai ser seno de 0, que é 0, mais e elevado a 0, que é 1 também. Tá? Então, eu já tenho o meu f de 0, 0, já tenho uma derivada parcial no 0, 0, e agora é só substituir aqui. Então, vai ficar z menos 1 igual, isso aqui também é 1, x menos 0 é x. Então, olha só, a equação da minha reta tangente vai ser z igual a x mais 1. Quer colocar isso aqui em parâmetro? Fica assim, ó. Vai ficar αt igual. O meu x eu vou chamar de t. O meu y está sempre fixo. Onde? No 0. Então, 0. E quem é o meu z? É x mais 1. Só que o x é t. Então, vai ficar t mais 1. Tá? Então, essa daqui é a nossa resposta. Vamos ver isso aqui graficamente, para a gente entender melhor. Então, vou jogar aqui no GeoGebra. Ó, aqui no GeoGebra, essa aqui já é minha função. Ó, seno de x mais e elevado a y. O gráfico dela é esse daqui. Ó. Aí agora, eu vou colocar o plano y igual a 0. Plano y igual a 0. Está aqui. Ó. Então, cortei a minha função, isso daqui. Aí isso aqui vai me dar uma interseção. Vou colocar aqui a interseção do plano... que ele não reconheceu. Deixa eu fazer de novo. Aí eu quero a interseção aqui. Vou colocar interseção. Aí eu quero do plano. Pronto, agora foi. Então tá aqui, ó. Aí qual é o ponto onde eu estou considerando? O ponto é o seguinte, ó. X é 0, y é 0 e a minha função vale 1. Tá aqui, ó.
Então, o que eu fiz foi calcular a reta tangente a esse ponto. Ó. Vou até tirar aqui. Deixa eu tirar minha função, deixa eu tirar. Pronto. Eu fiz calcular a reta tangente a esse ponto aqui. Aí, a reta tangente que eu obtive, ó, já em termos de parâmetro, foi a função t em x, 0 em y, t mais 1 em z. Está aqui. Essa foi a minha reta tangente. Tá? Ah, professor, eu posso colocar como z igual a y mais 1, z igual a x mais 1? Até pode, mas ele vai reconhecer como um plano. A não ser que você coloque que o y é fixo. Ó, ele vai reconhecer como um plano. Tá? Aí depois faz a interseção com y igual a 0. Mas está aqui. Essa é a reta tangente que nós encontramos. Reta tangente para esse gráfico aqui, ó, gente. Para esse gráfico aqui. Que é dessa função quando ela é cortada por esse plano. Deu para entender? Foi o que a gente fez? Mais ou menos? Não? Não? Então vamos voltar para cá. Então olha só. Aliás, deixa eu usar aqui a imagem mesmo. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Vamos por partes. Pronto. Vou até tirar esse daqui. Olha só. Primeiro, esse daqui é o gráfico da minha função. Tudo bem? Aí o gráfico você conseguiria fazer usando aquela nossa técnica de fazer gráfico lá. Então, está aqui o gráfico. Aí, ele fixou um plano. Qual o plano que ele fixou? Y igual a 0. Ou seja, ele fixou aqui o y. Ó, pá. Então, o que ele quer é que eu calcule uma reta tangente, mas não é para o gráfico inteiro. É só para a interseção do gráfico com esse plano. Só que quando você faz a interseção do gráfico inteiro com esse plano, isso aqui te dá um gráfico assim, ó. Te dá uma senoide. Tá? Então, você tinha o gráfico inteiro, aí falou assim, não, faz o seguinte, corta esse gráfico no plano y igual a 0. Aí você cortou. Pá, cortei. No final, me deu isso daqui, ó, me deu essa função. Aí ele falou, beleza, agora que você tem esse gráfico aí, faz a reta tangente para esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui. Aí foi o que a gente fez. Aí a equação da reta tangente que a gente encontrou foi dessa daqui, ó. Pronto. E pronto, foi basicamente isso. Tá? Então foi isso que a gente fez. Então a gente pegou o gráfico, fez um corte, escolheu um ponto e para esse ponto nós definimos a equação da reta tangente, que foi essa reta bem aí. Tudo bem? Melhorou agora? Tudo bem. Então, vamos continuar aqui. Bom, a gente ainda tem 15 minutos, então vamos para a última parte da nossa aula de hoje, que é falar um pouquinho sobre gradiente. Gente, assim, hoje eu só vou definir gradiente. Eu não vou explicar para vocês ainda qual é a importância física dele, o que ele significa geometricamente, ainda não. Mas a gente vai fazer isso nas próximas aulas, não se preocupe. Hoje eu só vou definir, é só para vocês se acostumando o que é o gradiente e como calcular gradiente. Então, olha só. O que é gradiente? Se você tem uma função de duas variáveis, então o nosso gradiente ele vai ser um vetor. Tá? E eu vou simbolizar ele como sendo isso aqui, ó, um triângulo invertido, né, que é o nabla, triângulo invertido, f. Toda vez que você vê essa notação aqui, isso aqui é gradiente da função f. Então, o gradiente de uma função vai ser um vetor composto pelas derivadas parciais da tua função. Então, por exemplo, se a tua função tem duas variáveis, então ela tem duas derivadas parciais. O vetor gradiente vai ser o vetor formado pelas derivadas parciais. Então, a primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x, a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y. Agora, se a tua função tem três variáveis, se a tua função depende de x, y e z, então o teu gradiente vai ser um vetor com três coordenadas, onde você vai ter a derivada parcial em relação a x, em relação a y e em relação a z. Se a tua função tivesse quatro variáveis, então o teu vetor gradiente ia ter quatro coordenadas. Cada coordenada é uma derivada parcial. E assim por diante. Tudo bem, gente? Então vamos calcular agora alguns gradientes aqui. Então eu trouxe aqui, ó, dois exercícios para a gente fazer de gradiente. E com isso a gente vai encerrar a nossa aula. Então vamos lá. Não se preocupe, que não é difícil, a gente vai terminar isso aí rápido até.
Então, ó, primeiro exercício, nós temos a função f de xy igual x² mais y². Aí eu vou colocar logo a segunda aqui também. Segundo exercício, nós vamos ter g de xy igual a 2x cosseno de x mais 2. Aí só pede para calcular o gradiente, só isso. Ok. Então, vamos calcular. Para você calcular o gradiente de uma função, primeiro passo, você vai precisar calcular as derivadas parciais da sua função. Então, nesse caso aqui, no primeiro exemplo, eu tenho uma função de duas variáveis. Então, eu tenho duas derivadas parciais. Então, eu vou pegar e vou calcular as derivadas parciais dela. Então, ó, derivada parcial de f em relação a x. Aí, nesse caso, vai ficar 2x e a derivada aqui vai ser 0. Então, acabou. Essa é a minha derivada parcial. Agora, eu vou calcular a minha derivada parcial de f em relação a y. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 2y. Pronto. Da feita que eu calculei as derivadas parciais, eu consigo montar o meu vetor gradiente. Então, quem vai ser meu vetor gradiente? O meu vetor gradiente, e aqui eu represento ele assim, ó, nabla f, ele vai ser um vetor formado pelas derivadas parciais. Ou seja, eu vou colocar aqui na primeira coordenada a minha derivada parcial de f em relação a x, na segunda, a minha derivada parcial de f em relação a y. Aí que tanto faz, você pode colocar ou assim, como a gente está acostumado com vetor aqui na nossa aula. Aí, gente, eu já calculei as derivadas. A derivada aqui de f em relação a x é 2x, em relação a y é 2y. Então, nesse caso, o meu vetor gradiente seria o vetor 2x, 2y. E essa que é a nossa resposta. Aí, perceba que nesse caso, para cada ponto diferente, você vai ter um vetor diferente. Então, por exemplo, no ponto, se eu pedisse para você, calcule o gradiente da minha função no ponto 2 e 3. Aí, nesse caso, seria o vetor 2 vezes 2, que é 4, 2 vezes 3, que é 6. Então, esse que seria o meu vetor gradiente. Aí, no plano XY, quem seria ele? No plano XY, eu olharia 4 em X, 6 em Y, marcaria esse ponto, e esse aqui seria o meu vetor gradiente. Ok? É claro que ele tem uma importância muito boa geométrica, mas isso eu vou falar em outras aulas. Mas é isso aqui que é o gradiente. Então, é isso que a gente está calculando. Bora ver agora esse daqui. Para essa função, como é que ficaria o gradiente? De novo, primeiro passo é calcular as derivadas parciais. Então, ó, bora calcular a derivada de g em relação a x. Aí, olha só, aqui eu tenho um produto, né? Eu vou aplicar a regra do produto. Eu vou olhar isso aqui como uma função, isso aqui como outra função. Então, vai ficar a derivada do primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é cosseno de x mais 2y, aí mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Só que a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno de x mais 2y. E aqui eu ainda ia derivar multiplicado pela derivada de dentro. Só que quando você deriva aqui dentro em relação a x, dá quanto? Dá 1. Então, ficou assim. Essa que é a minha função. Agora eu vou derivar a minha função g em relação a y. Olha que interessante. Quando eu derivo em relação a x, essa função, eu precisei aplicar a regra do produto. Porque é como se tivesse duas funções dependentes de x. Aqui eu não preciso mais aplicar a regra do produto. Por quê? Porque x para mim é constante. Então, a única variável é esse y bem aqui. Então, já que x não é mais constante, eu vou preservar isso daqui, 2x. Então, vai ficar 2x vezes o cosseno, que vai ficar menos seno de x mais 2y. Aí, vezes a derivada aqui de dentro. Só que agora não é mais 1, que nem foi aqui. A derivada aqui agora é quanto?
é 2, né? Porque aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Ou 1 não, né? Quando eu derivar em relação a y, aqui vai zerar e aqui vai ficar só 2. Então, vezes 2. Isso aqui é igual a menos 4x seno de x mais 2y. Calculei as derivadas, só falta agora eu colocar no gradiente. Então, quem vai ser meu vetor gradiente? O meu vetor gradiente de g vai ser o vetor formado pelas coordenadas. A primeira é a derivada parcial em relação a x. Aí eu vou repetir tudo isso daqui. A primeira é 2 cosseno de x mais 2y menos 2 vezes x vezes o seno de x mais 2y. Isso é só na primeira coordenada. E na segunda, é esse daqui. Menos 4x seno de x mais 2y. Pronto. Acabou. Alguma dúvida, gente, com gradiente? Deu para calcular bem? Então, se cair na prova, calcule o gradiente e tal, você já... Bom, então é isso. Então, a gente vai encerrar nossa aula por hoje, né? A gente vai se ver na segunda-feira. Lembrando, não faltem a aula de sexta-feira, por favor. Já pedi para os monitores resolverem muito exercício de limite, inclusive de limite que não existe, e de derivados parciais. Então, e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até mais.